Graça e paz, é com muita alegria e satisfação que estamos iniciando o nosso culto e queremos saudar todos vocês que nos acompanham com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós iniciamos o nosso culto nesta noite nos lembrando de continuar incentivando você a registrar o momento do culto doméstico, fazendo imagens, fazendo vídeos de até 10 segundos, sempre se recordando de utilizar o celular na horizontal e à medida em que você for registrando, tudo isso vai encaminhando para que nós possamos receber e utilizar este material para edificar e também estimular todo o corpo de Cristo. No início do nosso culto, nós queremos também te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, vamos ler do versículo 31 a 39. Juntos estamos conectados e vamos, neste momento, observar atentamente o que nos diz a palavra do nosso Deus em Romanos 8, 31. Cremos que há uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de Deus para a sua família, e é muito importante que você permaneça conectado e também sensível à ação do Espírito Santo, para que Deus continue edificando a sua casa e a sua vida. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, em Romanos 8, a partir do 31. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no contexto em que todos nós nos encontramos, nós cremos também, meu irmão e minha irmã, que nem as pandemias terão poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, como muito bem disse o apóstolo Paulo aqui neste trecho já compartilhado com você. Nem a morte terá o poder de nos separar da presença de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque nós cristãos compreendemos que a morte não é o nosso fim. Nós cremos que há vida após a morte. Cremos na promessa da vida eterna. Cremos na ressurreição daqueles e daquelas que dormiram e estão salvos em Cristo Jesus. E é debaixo desta certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que nós queremos convidar você a orarmos e agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus pelas dificuldades, agradecer a Deus pelas alturas e pelas profundidades. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar o teu nome nesta noite. Te agradecemos, Pai, porque mesmo diante de tantas situações contrárias, a tua igreja está reunida cultuando o teu nome. Há muitas igrejas, há muitos homens, há muitas mulheres que são templos do teu Espírito, que estão conectados conosco neste exato momento, para lhe oferecer o culto que lhe é devido. E muito obrigado, Pai, porque esta palavra que lemos à luz de Romanos 8 nos traz novamente a memória de que não há nada que
possa nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E neste momento nós pedimos que o fortalecimento do Senhor esteja presente sobre nós, que o teu Espírito conduza as nossas vidas a pastos verdejantes e a águas cristalinas e de descanso. Senhor, nós abençoamos neste momento este lar, abençoamos a tua igreja reunida, abençoamos, Pai, aqueles e aquelas que estão sendo alcançados pelo poder desta palavra e por este culto. Que o teu Espírito tenha total liberdade para nos conduzir, que o teu Espírito tenha total liberdade para fazer em nós a tua vontade. Espírito Santo de Deus, é competência tua nos revelar o conhecimento de Deus, nos revelar aquilo que está no coração do nosso Deus. Portanto, que a palavra desta noite, Espírito Santo, seja revelada por ti, seja norteada pela tua ação. Esta é a nossa oração e com gratidão por cada vida nós oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Ainda à luz da palavra do Senhor, nós podemos meditar e temos que compartilhar neste momento, porque esta é a nossa obrigação, né? Nós nos sentimos aqui com o encargo de edificar a sua vida, com o encargo de abençoar a sua vida. Por isso que é uma obrigação prazerosa. Temos o prazer de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você e com a sua família. E essa palavra que será compartilhada, ela não voltará vazia. Essa palavra vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer o desenvolvimento da salvação. Esta palavra vai continuar nos levando aos caminhos da perfeição cristã para que o nome do Senhor seja glorificado. E para isso, no momento da palavra, novamente, abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Nós iniciamos o nosso culto em Romanos e vamos permanecer no momento da mensagem em Romanos. Romanos capítulo 12. Que prazer é para nós ministrar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor através das plataformas, através da internet. E nos diz assim a palavra do nosso Deus nesta noite, Romanos 12, nós vamos ler do 9 ao 21. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, sigam a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero repetir aqui o verso de número 12, que é o verso em que nós vamos meditar nesta noite. Nos diz novamente o 12, de Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mais uma vez oremos. Pai, nós unimos neste momento a nossa fé
com a fé deste irmão e desta irmã que nos acompanha através desta transmissão, através deste culto. E pedimos, Pai, que através da unidade da nossa fé, através da unidade, ó Deus, do nosso entendimento, sejamos edificados, sejamos tomados por esta palavra que é Tua e não voltará vazia. Que o Teu Espírito possa arar a terra dos nossos corações. Que nós possamos também ter a mente de Cristo para compreendermos, ó Pai, a dimensão desta palavra que não está estática, mas que é uma palavra viva, é uma palavra que se movimenta, é uma palavra dinâmica. E nós queremos, Pai, à luz desta palavra dinâmica, compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas nesta noite. É em Teu nome que nós oramos e graças Te damos por Tua presença e pela presença do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós podemos compreender um pouco do contexto histórico do livro de Romanos. O apóstolo Paulo estava procurando aqui anunciar a boa notícia de salvação para todo o Império Romano. E é por isso que o apóstolo Paulo fez planos para visitar Roma. Roma, a capital do Império. E ali já havia uma igreja cristã. E sabendo Paulo da existência desta igreja cristã, Paulo também foi tomado pelo desejo de doutrinar, de ensinar, de se comunicar com os cristãos que estavam ali. Dali Paulo pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos presentes em Roma pudessem ajudá-lo naquela viagem. Nós temos isto registrado em Romanos 15, do 22 ao 24. Na verdade, o apóstolo Paulo queria que os cristãos de Roma ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus. E é por isso que em Romanos nós vamos encontrando várias instruções. Paulo, desejoso que os cristãos de Roma entendessem o entendimento, a compreensão dele a respeito de Cristo, passa ali a doutrinar, passa ali a ensinar. E é por isso que neste bloco que nós temos aqui, de Romanos, no capítulo 12, nós temos o verso de número 12. Paulo desafiando os cristãos de Roma a se alegrarem na esperança, a serem pacientes na tribulação, a perseverarem na oração. O que Paulo estava desejando à luz do versículo 12, do capítulo 12, era que os cristãos de Roma fossem resilientes. E nós temos, nos últimos meses, ouvido muito a respeito desta palavra, resiliência. Seminários, lives, capacitações estão presentes no intuito de explorar este tema, de ensinar a respeito da importância de sermos resilientes. Resiliência é uma palavra que vem do latim, resílio, que significa voltar ao normal. O conceito de resiliência foi criado em 1807 por um cientista inglês chamado Thomas Young, que fazia estudos sobre a elasticidade dos materiais. E o termo resiliência, ele vai surgir na física e refere-se à capacidade de certos materiais que acumulam energia quando submetidos a um esforço, e quando o esforço é cessado, esses materiais retornam ao estado natural sem sofrer deformações permanentes. É o que acontece também para aqueles que entendem de esportes, ou deste esporte particularmente, é o que acontece com uma vara no salto de altura. Quando o atleta toma impulso para saltar, a vara se curva, a vara se acumula com a energia e vai então projetar o atleta sobre o obstáculo e depois aquela vara vai voltar ao seu estado normal. E exatamente aqui, neste sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que para os especialistas no comportamento humano, este termo
se aplica ou se molda às pessoas que possuem um grau alto de capacidade para retornar ao estado original. São pessoas que conseguem dar a volta por cima às situações anteriores, às situações originais, quando elas são vítimas de grandes investidas ou adversidades. Ser resiliente, irmão, irmã, à luz de Romanos 12:12, é ter a capacidade de recomeçar ou começar tudo de novo. E este período em que vivemos de isolamento, de quarentena, é um período propício para que a nossa resiliência seja testada. Todos nós estamos esperançosos à luz da palavra, que esta fase de quarentena vai passar e de que nós vamos voltar a uma, entre aspas, normalidade. O nosso desejo é voltar à rotina do nosso dia a dia. O nosso desejo é voltarmos a realizar as tarefas do cotidiano. E nós também louvamos o nome do Senhor, porque ser resiliente à luz da palavra, ser resiliente, inspiradas pelo Espírito Santo, constitui-se num desafio constante para qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Ser resiliente é um desafio sempre presente para todos nós. Eu gostaria, nesta noite, de meditar em 3 atitudes descritas, apresentadas pelo apóstolo Paulo, que nos ajudam a sermos pessoas resilientes. É muito importante que sejamos resilientes à luz das instruções bíblicas, dos preceitos bíblicos, das doutrinas bíblicas. E nós compreendemos que Paulo traz aqui 3 atitudes para aqueles e aquelas que desejam continuar dando a volta por cima. A primeira atitude está também aí no verso 12, alegrai-vos na esperança. Diante deste período e fase de quarentena, o Senhor está nos desafiando nesta noite a nos alegrarmos na presença dEle, a nos alegrarmos na esperança. Não é, irmão, irmã, uma ilusão é poder vislumbrar esta alegria na esperança pela fé. Pela fé é possível nos alegrarmos na esperança. Debaixo da presença inspiradora do Espírito Santo, é possível nos alegrarmos na esperança. É possível, pela fé, acreditarmos no nascimento de um novo dia. É possível, pela fé, crermos que vamos vencer a quarentena. É possível, pela fé, crer na manifestação do poder de Deus durante este tempo de isolamento que todos nós vivemos. A esperança é o ingrediente número 1 que vai possibilitar a homens e mulheres que foram nocauteados por algum acontecimento traiçoeiro, inesperado, respirar a condição de poder voltar ao estado normal de vida. E é por isso que o Senhor, à luz desta palavra, nos diz: alegrai-vos na esperança. Se não fosse a esperança, o que teria sido de um personagem famoso que todos nós conhecemos, chamado Jó? Jó viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Jamais Jó teria conseguido dar a volta por cima se não fosse o fator esperança. Jó jamais teria conseguido vencer as afrontas dos amigos que estão ali para questionar, para orientá-lo a dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre, assim como também a sua esposa. Mas foi a esperança, foi a resiliência as responsáveis por permitir que Jó desse a volta por cima. Em pouco tempo, Jó perdeu tudo. Perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, perdeu a sua fazenda, perdeu o gado. Inclusive, Jó perdeu a própria família. Está lá em Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 15. No entanto, diante de todas as catástrofes ambientais, materiais,
diante de todas as catástrofes espirituais, Jó ainda teve força, através da ação do Espírito Santo, de declarar em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olhamos os últimos noticiários, percebemos que o número de infectados pelo coronavírus está aumentando. Sabemos que muitos já partiram, já morreram, vítimas deste vírus traiçoeiro, amaldiçoado. E nós que aqui permanecemos pela graça de Deus, podemos olhar para a palavra de Deus, podemos olhar para a cruz vazia e podemos, inspirados por Jó, também declararmos, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim Ele se levantará sobre a terra. Façamos da declaração de Jó a nossa declaração nesta noite também, meus irmãos e minhas irmãs. No decorrer da semana, na realização dos cultos domésticos, não nos esqueçamos que nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim Ele se levantará, Ele virá dos céus para nos buscar. Precisamos nos preparar para este reencontro com Cristo. Precisamos estar prontos e prontas para o momento em que Cristo haverá de voltar para buscar a igreja, para buscar os seus filhos e as suas filhas. Ao final, Jó recebeu em dobro tudo aquilo que havia perdido, Jó 42, 10, 17. Alegrar-se na esperança é ter certeza de que a luta e o fracasso não são um fim. Alegrar-se na esperança é ter a certeza de que mais essa pandemia não é o fim. Essa pandemia não tem o poder de declarar o fim da igreja. Essa pandemia não tem o poder de declarar o fim da nossa esperança. Essa pandemia não tem o poder de declarar o fim da nossa certeza, da promessa da vida eterna que recebemos e que mantemos viva dentro de nós. Nós cremos, irmãos e irmãs, que uma pessoa resiliente, pela força dos olhos da esperança, é capaz de afirmar pela fé que dias melhores virão e que o sinal verde vai aparecer no fim do túnel. Com Jesus, não há dúvidas de que somos mais que vitoriosos. Com Jesus não há dúvida de que somos resilientes, porque o vivo, ainda que morra, tem esperança. Provérbios 14, 32 e Romanos 8, 37. Há também aqui, na continuidade desta mensagem, uma segunda atitude para que sejamos resilientes. Paciência na tribulação. Paciência é um dos segredos para vencer qualquer obstáculo. Paciência é segredo para vencermos a quarentena. Paciência é o segredo para administrarmos o lar durante este período em que estamos impedidos de ter contato físico com o mundo que está do lado de fora. E eu quero fazer então uma pergunta: você tem sido paciente nestes dias de quarentena? A paciência tem estado presente dentro de você, tem estado presente dentro de mim? Ou será que nós já estamos com os nossos nervos agitados, aflorados? No entanto, a síndrome da pressa, que é o mal do século, tem roubado do ser humano esta bênção da paciência. Talvez não agora nestes dias, porque não temos mais as correrias do cotidiano, estamos afastados dos nossos trabalhos, dos nossos ambientes de trabalho, mas é bem certo que antes da quarentena nós podemos então afirmar que a síndrome da pressa estava presente nas nossas vidas. A pressa de ir, a pressa de vir, a pressa de fazer, a pressa de cumprir, com um horário que foi combinado com alguém, a pressa de entregar um trabalho, a pressa de ir para a faculdade, de ir para o colégio, a pressa de levar os filhos para o colégio, de trazê-los de volta para o colégio, a pressa de chegar no horário para participar da escola dominical, a pressa de chegar no horário para participar do culto de Santa Ceia. Quando
o apóstolo Paulo diz que precisamos ser pacientes na tribulação, pode-se dizer que a capacidade de alguém dar a volta por cima a uma situação constrangedora vai exigir da pessoa uma personalidade firme e paciente. O apóstolo Tiago, ao exortar em sua carta sobre a paciência, ele usa a figura do lavrador, e essa figura é usada porque o lavrador é aquele que precisa ter a paciência para lavrar a terra, para preparar o solo, paciência para lançar as sementes, paciência para esperar a semente morrer, nascer, germinar, paciência para colher os frutos daquilo que foi plantado. E aí Tiago vai dizer assim no capítulo 5:7: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras chuvas. É necessário termos paciência para que uma vacina seja encontrada, para então colocar por terra as liturgias da morte. É preciso que tenhamos paciência durante este período de confinamento, durante este período de quarentena. É preciso que tenhamos paciência uns com os outros. Neste período em que estamos dentro das nossas casas reclusos, temos tido paciência com o cônjuge, temos tido paciência com os filhos, temos tido paciência com a vizinhança, com aqueles que moram do nosso lado, em cima de nós, abaixo de nós. Temos tido paciência, meus irmãos e minhas irmãs. Apesar de tudo o que ocorreu em sua vida, Jó novamente entra aqui na nossa mensagem, entra aqui no nosso culto. Jó conseguiu voltar ao primeiro estado de normalidade do dia a dia, porque foi paciente na tribulação. Se Jó tivesse sido vencido em sua paciência pelos amigos, ele não teria conseguido voltar ao estado de normalidade. Se Jó tivesse dado ouvido à sua esposa dizendo amaldiçoa o teu Deus e morre, ele não teria conseguido viver o novo de Deus na vida dele. Se nós passarmos pela quarentena na dependência de Deus, e eu creio que todos nós vamos passar, nós voltaremos também ao nosso estado de normalidade, desfrutando da profundidade do sobrenatural de Deus. É uma questão de tempo, aguarde um pouco mais, seja paciente um pouco mais, se ligue um pouco mais na presença de Deus. Não dá para trabalhar porque há quarentena, vamos reunir a família para cultuar o nome do Senhor. Vamos colocar cânticos de louvores para exaltarmos o nome do Senhor. Vamos ter um tempo para orarmos uns pelos outros dentro dos nossos lares. Vamos ter tempo para conversar mais, vamos ter tempo para jogar, para brincar mais, para desenvolver mais hábitos saudáveis que há muito não tínhamos tempo para desenvolver, tendo em vista os dias apressados que todos nós vivemos. Tiago 5:11: ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Nada. Meu irmão e minha irmã, nada, absolutamente nada, em hipótese alguma, segundo os ensinamentos bíblicos, é impossível para quem persiste firme frente aos seus desafios. Há um ditado francês que diz que a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. O Salmo de número 40 nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me socorreu quando clamei por socorro. Estamos clamando por socorro. Estamos apreensivos, preocupados. Estamos todos os dias nos esforçando para lançarmos as nossas ansiedades diante da presença de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós precisamos continuar com paciência, aguardando dias melhores no nome de Jesus. A terceira e última atitude para sermos homens e mulheres resilientes, Paulo nos ensina: perseverança na oração. Perseverar é não desistir.
Perseverar é também uma grande atitude. Jesus disse a Jairo, quando Jairo clama pela sua filha: não desista, Jairo, continue crendo. Deus está olhando para mim e para você nesta noite e está dizendo a cada um de nós: não desista, meu filho, continue crendo. Não desista, minha filha, continue crendo. Não desista, mãe, continue crendo. Não desista, pai, continue crendo. Não desista, servo, serva, continue crendo. Paulo está falando aqui em perseverança na oração. Perseverança que vence o desânimo. Perseverança que vence a insensibilidade. Falar em oração é falar de devoção de vida com Deus. Falar em oração é falar em relacionamento diário com Deus. Falar em oração é falarmos de ir para o secreto. Falarmos em oração é falarmos de irmos para o quarto de guerra. Falarmos em oração, ou quando falamos em oração, estamos falando na importância de orarmos, de intercedermos uns com os outros, ou pelos outros. Não há como sobreviver no mundo espiritual sem a prática do princípio da oração. Na parábola do juiz iníquo, descrita em Lucas, capítulo 18, verso 1 a 11, Jesus deixou bem claro que é preciso orar sempre, é preciso perseverar sempre, é preciso clamar, é preciso em nome dele peticionar sempre, sem nunca esmorecer. Dure o tempo que durar. Vamos continuar observando aquilo que as autoridades estão instruindo, aquilo que a nossa igreja está orientando, e vamos continuar também nunca esmorecendo. Uma pessoa movida pela fé, uma pessoa movida pela oração, é uma pessoa impulsionada a tomar iniciativas, adquirindo assim uma postura de coragem e motivação frente à luta. Não é tempo de baixarmos guarda, não é tempo de reclamarmos, não é tempo de murmurarmos. Louvado seja Deus, porque estamos em quarentena. Em tudo devemos dar graças, irmãos e irmãs. Não é graça somente nos dias bons, não é graça apenas quando tudo está fluindo de uma maneira maravilhosa. Nós somos desafiados a Deus a darmos tempo pela quarentena. Há um propósito de Deus, como nos diz Eclesiastes. Há propósito de Deus em tratar famílias. Há propósito de Deus em restaurar a espiritualidade do casal, em restaurar a espiritualidade daquele que está só, daquele que está também não podendo desfrutar da companhia dos netos, dos filhos. Há um propósito de Deus. E com sensibilidade espiritual, nós precisamos discernir este propósito de Deus. Ana só conseguiu dar a volta por cima e chegar ao estado normal de mãe, porque sabemos que era estéril e Deus lhe deu um filho, porque Ana persistiu na comunhão e no serviço a Deus. Lá em 1 Samuel 1:11 vai dizer isso. E nesta passagem nós encontramos ali o texto dizendo que Ana estava debruçada diante do altar do Senhor, estava prostrada diante do altar do Senhor, estava orando diante do altar do Senhor, e o sacerdote teve ali uma leitura equivocada, achando que Ana estava embriagada. Está ali no altar, se derramando, chorando, não sabe o que está dizendo. Mas foi exatamente essa persistência de Ana na comunhão com Deus, perseverando em oração diante da presença de Deus, que fez com que Ana pudesse então gerar vida em seu ventre estéril. Ajuda-me, Senhor, em meio à provação, a ser perseverante na oração. Eu quero concluir, meu irmão e minha irmã. O Senhor dará força ao seu povo neste tempo de quarentena. O Senhor dará força à sua igreja neste tempo de isolamento. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29:11. Tenha bom ânimo, Deus é contigo. Quando os desafios vierem, nós precisamos nos lembrar desta receita bíblica para sermos pessoas resilientes. E este é um tempo propício para isso. Nos recordarmos de Romanos 12:12 e praticarmos Romanos 12:12 para que nos tornemos pessoas resilientes.
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por tudo isso, seja sempre resiliente em seus projetos e empreendimentos. Por tudo isso, seja resiliente neste tempo de quarentena. Sejamos resilientes nos próximos dias, nas próximas semanas. Sejamos resilientes até a volta de Cristo Jesus. E se nós assim o fizermos, em Cristo, seremos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Eu quero convidar você para que nós tenhamos um tempo de oração, para que nós decidamos continuar ou começar a tomar essas atitudes que Paulo nos orienta à luz de Romanos 12:12. Vamos orar comigo? Vamos interceder? Fechemos os nossos olhos, Pai. Nós te louvamos, porque cremos que à luz desta quarentena o Senhor nos chama enquanto igreja para sermos homens e mulheres resilientes. E essa resiliência só será possível, essa resiliência só será desencadeada dentro de nós, se nós compreendermos que devemos, em meio à provação, Senhor amado, nos alegrarmos na esperança. Temos esperança de que vamos vencer este processo de enclausuramento. Temos esperança de que vamos vencer este vírus mortal. Temos esperança de que o Senhor consolará aqueles e aquelas que choram com saudades pela perda de seus entes queridos. Cremos, Pai, com esperança que o Senhor vai capacitar a medicina, vai capacitar os cientistas para a descoberta de uma vacina. Cremos, Pai, que vidas nos leitos em que se encontram, tendo ali, ó Pai, o auxílio de respiradores, haverão de romper em fé e haverão de vencer aquele processo tão caótico em que se encontram no nome de Jesus. Cremos, Deus, que através da perseverança o Senhor permitirá que todo o globo terrestre encontre o teu rosto em meio a estes tempos de adversidade. Cremos também, Senhor, que sendo pacientes na tribulação e também perseverando na oração, vamos continuar vencendo não apenas esta fase em que estamos, mas todas as demais fases das nossas vidas serão vencidas, Pai, à luz da alegria na esperança, do ser paciente e da perseverança na oração. Abençoe agora esta casa, abençoe agora este lar. Vai visitando, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, a vida de cada família. Que através desta palavra, o Senhor venha trazer ordem aos nossos lares, ó Deus. Se houver algum lar atribulado, se houver algum lar que não tenha, ó Pai, percebido a presença da paciência, que o Senhor vai entrando neste lar nesta noite, através desta palavra. Vai, em nome de Jesus, ministrando paz, vai ministrando diálogo, vai ministrando respeito, vai ministrando amor, vai ministrando, no nome de Jesus, compreensão, Pai. Senhor, que neste tempo de quarentena as nossas famílias recebam mais da Tua porção generosa, que as nossas famílias durante este período, Pai, possam, em nome de Jesus, crescer na maturidade espiritual. Eu abençoo neste momento a vida deste Teu servo, desta Tua serva. Eu abençoo esta família, eu abençoo este viúvo, esta viúva, este órfão, esta órfã. Eu abençoo, Pai, este casal. Eu abençoo, Senhor, os filhos do Teu servo e da Tua serva agora, no nome de Jesus. É em Teu nome que nós oramos, Pai, crendo que a resiliência está sendo operacionalizada para que o nome de Cristo seja glorificado. Fortalece estes lares, fortalece estas vidas, não permita que esta palavra volte vazia, mas que ela possa prosperar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É em Teu nome, Senhor, que oramos e é em Teu nome, Senhor, que Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, irmãs, nós temos aqui alguns avisos importantes que não podemos deixar de compartilhar, e aí nós gostaríamos que você estivesse observando, né, esses avisos, se eles estão em ordem, porque nós necessitamos também
neste período em que você não pode estar aqui no templo, da sua pontualidade, do seu compromisso. E para isso, nós vamos, no nome de Jesus, reforçarmos a importância da entrega dos nossos dízimos, a importância da entrega das nossas ofertas, e você pode fazer um depósito ou uma transferência bancária para que o seu dízimo seja, então, aqui aplicado. Os dados da conta, nós temos a razão social, Associação da Igreja Metodista, Terceira Região Eclesiástica, o CNPJ é o 04 083 369 0010 57. O banco é o Bradesco, a agência é 1789 1789, a conta corrente é 0007931, dígito 6. Esta conta é conta específica para dízimos e ofertas. Para você que deseja contribuir com a entrega das cestas básicas, você vai fazer um depósito, uma transferência em uma outra conta. Associação Metodista de Ação Social, Campo Belo, CNPJ 68 152 719/0001, dígito 81. Esse é o CNPJ. A agência é 0772 e a conta corrente é 67570, dígito 8. O banco é o Banco Itaú. Isso para as cestas básicas, para a sua oferta específica para as cestas básicas. Você também pode fazer a sua oferta pelo aplicativo PicPay. Nós também já disponibilizamos nos grupos de WhatsApp esta informação e você pode, então, através do aplicativo, fazer esta transação bancária, ofertar, dizimar. No próximo domingo, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Já é o primeiro domingo de abril, 5 de abril. E nós temos um vídeo instrutivo, porque a ceia não vai deixar de acontecer. Não pense você que, por não termos culto, nós não teremos ceia. Teremos sim, nós teremos culto, ele será transmitido, e você vai participar da ceia na sua casa. E nesse momento eu peço a sua atenção para que você possa assistir este vídeo que vai explicar como que a ceia vai acontecer no domingo que vem. Assista. Irmãos e irmãs, tendo em vista este período de quarentena, o próximo domingo, no dia 5 de abril, nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor. E para isso é necessário que você possa preparar antecipadamente os elementos. Você deve separar o suco de uva. Não tendo a possibilidade de sair para comprar o suco de uva, não há nenhum problema. Você vai colocar água no cálice, substituindo o suco de uva. E aí você também deverá preparar o pão para que no momento do nosso culto, que será ao vivo no dia 5 de abril, possamos então consagrar os elementos que você separará para celebrar a ceia com a sua família. Nós vamos aqui
na nossa igreja, realizar o ritual da Santa Ceia. E no momento da consagração, você na sua casa vai ter a oportunidade de elevar o elemento presente no cálice e também o pão, para que nós possamos, em oração, consagrar os elementos. Aí, a partir do momento em que os elementos estiverem consagrados, você celebrará a Santa Ceia com a sua família. É um momento muito importante, você não pode ficar de fora, e nós temos essa instrução que recebemos do colegiado de bispos e bispas, para que as nossas igrejas continuem celebrando a ceia, e através da ceia nós cremos que você e toda a sua casa serão fortalecidos. Até o próximo domingo, dia 5 de abril, para o momento de celebração da ceia do Senhor. Aguardo você. Um grande abraço. Agora que você já sabe como vai participar da ceia conosco no próximo domingo, apenas providencie os elementos, repetindo, caso você não tenha suco em casa, não precisa sair para comprar, permaneça no seu lar, você vai acrescentar no cálice, no lugar do suco, a água. Cremos que, através deste momento de ceia que celebraremos no dia 5 de abril, Deus vai fortalecer ainda mais a nossa unidade e as nossas famílias. Vamos orar, já encerrando o nosso culto. Temos 2 aniversariantes nessa semana, temos o Geraldo e a Silvia, e nós também vamos nos lembrar de orar pela vida deles aqui neste momento de encerramento. Na semana é aniversário de casamento da Silvia e do Jason. Então nós vamos orar pela vida da Silvia e do Jason. O casal está completando mais um ano de casamento, aniversário de casamento, tá bom? Então nós vamos orar neste momento e vamos agradecer a Deus pela vida destes nossos irmãos e destas nossas irmãs. Antes da oração, não deixe de acompanhar também as nossas atividades que acontecerão na semana. À tarde da bênção, nós também vamos gravar uma mensagem para compartilhar na terça-feira. E o nosso culto de oração, nós teremos uma live na próxima quinta-feira, e você poderá participar do culto de oração, enviando os seus pedidos de oração. Não se esqueça disso, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este culto que visou engrandecer e bendizer o teu nome. E neste tempo de oração e de clamor, nós queremos colocar a vida do Geraldo diante de tua presença. Ele vai completar mais um ano e nós te agradecemos, Pai, pela existência do Geraldo. Pedimos que, por extensão, a sua família também seja visitada e abençoada. Neste momento, também te glorificamos pela vida da Silvia e do Jason, que estão completando mais um ano de casados. Que o Senhor fortaleça o casamento, a união, o matrimônio, fortaleça os planos deste casal, que em tudo este casal continue, Pai, vivendo na dimensão da tua graça e da manifestação da tua palavra. Toma neste momento os enfermos, que o Senhor possa conceder cura. Vai curando agora, Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que se encontram em leitos de UTI, em hospitais. Que o Senhor também cubra com o teu poder e autoridade toda a classe, ó Deus, dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, aqueles que estão trabalhando na recepção dos hospitais, na realização de procedimentos, na realização de exames. Cubra, Senhor, estes profissionais com uma unção sobrenatural, de maneira que nada possa atingi-los e também nada possa atingir as suas famílias. Nós, ó Pai, te agradecemos pela vida do nosso bispo. Mais uma vez também o colocamos diante do teu altar, pedindo o fortalecimento da sua saúde, pedindo, Pai, o fortalecimento do Senhor sobre o desenvolvimento de seu episcopado. Toma as igrejas aqui da Zona Sul, pontos missionários, igrejas, congregações, pastores, pastoras, famílias pastorais, clãs. Toma o rebanho metodista espalhado na Zona Sul de São Paulo. Abençoe, Senhor, a nossa cidade de São Paulo, os profissionais que não pararam, que estão, ó Pai, atentamente se esforçando
por cuidar da manutenção da cidade, por cuidar, ó Deus, da manutenção da água, da energia elétrica, da limpeza das ruas e também o recolhimento, ó Deus, do lixo nos nossos lares. Que estes profissionais também recebam, Pai, uma dupla ação do Teu Espírito Santo, uma dupla porção do Teu poder e da Tua graça. E abençoe o tempo do nosso descanso. À luz do Salmo 91, nós nos recordamos que em paz, ó Deus, deitaremos e pegaremos no sono e que praga alguma chegará à nossa tenda. Guarda o Teu povo, guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda as nossas vidas, que nós permaneçamos, ó Deus, como homens e mulheres resilientes, aguardando o momento da volta de Jesus Cristo. Oramos e em nome de Jesus agradecemos. Irmãos e irmãs, que a bênção de Deus Pai, Senhor, que a bênção do Deus Filho, Salvador, e que a bênção do Deus Espírito Santo Consolador permaneça sobre a sua vida, casa e família, hoje e para todos sempre. Amém. Bom descanso, Deus te abençoe ricamente. Um abraço e um beijo.